Você sabia que uma criança pode sentir o poder do Espírito Santo de Deus de uma forma tão intensa que sua vida nunca mais será a mesma? Uma história que vai mexer com suas emoções e com a sua fé. Hoje, você vai conhecer o relato incrível de uma criança comum, de uma família simples, que em um momento extraordinário, experimentou a presença de Deus de uma maneira tão poderosa que ninguém conseguiu explicar. Imagine só o que acontece quando o Espírito Santo toca o coração de uma criança e começa a transformar tudo ao seu redor. Mas antes de continuar, vou te dar um rápido recado. Quer uma chance de ganhar o nosso livro Alcance a Abundância com a Bênção de Deus? Então inscreva-se no canal Contos Divinos e participe do nosso sorteio semanal exclusivo para inscritos. Para concorrer, basta estar inscrito, curtir o vídeo e deixar seu comentário. Inscreva-se agora e boa sorte. Ao longo da história bíblica, crianças também tiveram encontros poderosos com Deus. Muitas vezes nós pensamos que o Espírito Santo só age de maneira evidente em adultos, em grandes pregadores ou líderes espirituais. Mas a verdade é que a presença do Espírito Santo não tem idade, não tem limites. Lembra de Samuel, o profeta que, ainda criança, ouviu a voz de Deus chamando-o durante a noite? Samuel estava apenas começando a entender o que Deus tinha para ele, mas mesmo tão jovem já sentia a presença divina de uma maneira profunda. E que dizer de João Batista, que ainda no ventre de sua mãe foi cheio do Espírito Santo? Deus já tinha planos para ele antes mesmo de nascer. Mas a história de hoje é única, porque ela envolve uma criança comum, que não era profeta, nem tinha uma linhagem especial, mas experimentou um encontro tão real com o Espírito Santo que mudou sua vida para sempre. Agora você deve estar se perguntando: como uma criança pode sentir o Espírito Santo de uma maneira tão poderosa? O que significa de fato sentir o Espírito Santo? O Espírito Santo não é algo que vemos, tocamos ou compreendemos plenamente, mas ele age em nossos corações de uma maneira que não há como negar. Ele traz consolo, direção, poder e sabedoria, e age de formas tão maravilhosas que nos surpreendem. Na Bíblia, a ação do Espírito Santo é descrita de várias maneiras. Ele desce sobre os seguidores de Deus como uma pomba, dá dons espirituais e até age de maneira visível, como em Pentecostes, quando os discípulos falaram em outras línguas. Mas o que você vai descobrir hoje vai te surpreender ainda mais. O Espírito Santo pode tocar o coração de uma criança com uma intensidade que ninguém espera. Ele não escolhe quem pode ou não receber sua visita. Ele simplesmente age, de acordo com o seu plano perfeito. Uma vez uma criança comum, de uma família simples que morava em uma pequena cidade. Ela não era famosa, não tinha um grande nome ou uma missão especial, mas algo extraordinário aconteceu na sua vida. Desde muito pequena, ela demonstrava uma fé que para muitos parecia além de sua idade. Sempre atenta nas orações, sempre prestando atenção quando falavam sobre Deus, ela possuía uma curiosidade genuína sobre as coisas espirituais. Mas ninguém imaginava que um momento em sua vida mudaria tudo para ela e para todos ao seu redor. Tudo começou numa noite comum, quando ela estava sozinha em seu quarto, orando como sempre fazia antes de dormir. Mas naquela noite, algo foi diferente. Enquanto orava, ela sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Era como se uma força invisível, mas poderosa, tivesse tocado seu coração. Ela não conseguia explicar direito, mas sabia que era o Espírito Santo. Algo muito forte invadiu o seu ser, algo que não poderia ser ignorado. A princípio ela ficou assustada. Seu coração começou a bater mais rápido, e uma sensação de calor e paz invadiu sua alma ao mesmo tempo. O que começou como uma oração simples, agora parecia ser um encontro real com o próprio Deus. Ela não sabia o que fazer, mas sentiu como se estivesse sendo envolvida por uma presença de amor indescritível. Os olhos dela começaram a se encher de lágrimas, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de um encontro profundo com o Senhor. Lágrimas de emoção pura. E o que aconteceu a seguir foi ainda mais impressionante. A criança sentiu uma paz tão profunda que foi impossível ela entender completamente. Era como se por um instante, o mundo inteiro tivesse parado, e só existisse ela e Deus. Era um momento de intimidade e adoração que não se podia explicar com palavras. Ela só sabia que algo dentro dela havia mudado, e ela nunca mais seria a mesma. Depois daquela noite, ela não conseguia parar de falar sobre o Espírito Santo. Sua fé se tornou mais intensa, mais pura, mais real. Seus pais, ao perceberem a mudança, ficaram surpresos. Ela, que antes era tímida e introspectiva,
agora parecia ter uma confiança indescritível. Seus olhos brilhavam de uma forma diferente, como se ela tivesse visto algo que ninguém mais tinha visto. Ela começou a orar de maneira mais fervorosa, a ensinar as crianças ao seu redor sobre Deus e a viver sua fé de forma genuína, tocando aqueles que estavam perto dela. E não foi só isso. Quando ela orava por alguém, via a presença de Deus agir de maneira poderosa. Uma vez, um amigo que estava doente foi curado depois que ela orou por ele. As pessoas ao redor começaram a perceber que algo estava acontecendo de forma sobrenatural na vida daquela criança. Ela não era mais apenas uma criança, ela se tornava um instrumento nas mãos de Deus. E sua vida passou a refletir a glória do Espírito Santo. Depois daquela experiência, a vida daquela criança nunca mais foi a mesma. Algo incrível começou a acontecer dentro dela. Uma transformação que tocou não só o seu coração, mas também sua mente, suas atitudes e até as pessoas ao seu redor. Ela passou a viver com uma confiança inabalável em Deus, e sua fé, antes simples, se tornou algo profundo e visível. Não era mais uma fé de palavras, mas de ações. Uma fé que se manifestava a cada olhar, a cada palavra e a cada gesto. Ela começou a orar com uma intensidade que surpreendia todos à sua volta. As orações não eram mais apenas palavras ditas, mas expressões de um coração cheio da presença de Deus. Algo acontecia quando ela falava com Deus. A confiança dela em ouvir a voz do Espírito Santo era tamanha que, quando ela orava, parecia que o próprio céu se abria sobre ela. E o mais impressionante era que, muitas vezes, suas orações se tornavam respostas para as necessidades das pessoas ao seu redor. Ela não sabia explicar o como, mas a paz que ela sentia ao orar era tão real que todos ao seu redor começaram a perceber uma diferença. As crianças da sua escola, que antes não prestavam muita atenção nela, começaram a notar algo novo. Elas começaram a se aproximar, buscando saber o segredo daquela fé tão viva. Ela, com a sabedoria que não vinha de sua idade, começava a falar de Jesus com uma naturalidade que tocava o coração de todos que a ouviam. Ela, que antes era tímida e retraída, agora se tornava uma fonte de luz na sua comunidade. Algo dentro dela havia se transformado. Mas o impacto do Espírito Santo na vida dessa criança não se limitava apenas às palavras ou à maneira como ela orava. Ela se tornou uma verdadeira embaixadora do reino de Deus. Quando um amigo estava doente, ela não pensava duas vezes antes de orar por ele. E algo surpreendente acontecia. Pessoas que estavam doentes, com problemas emocionais ou até mesmo com dificuldades em casa, começaram a sentir a presença de Deus de forma poderosa. A fé daquela criança não apenas curava, mas também restaurava, dava esperança e mostrava o poder de Deus de maneira simples e acessível. Em um determinado momento, ela orou por uma senhora da igreja que estava muito enferma. A mulher, que estava à beira da morte, se levantou curada após aquela oração simples, mas cheia de poder. E não foi só o corpo daquela senhora que foi tocado, mas sua alma também. Ela, que vivia sem esperança, encontrou uma nova razão para viver. E tudo isso por causa da fé e da oração de uma criança. As pessoas ao redor começaram a falar sobre isso. E logo a história da criança e suas orações de fé começaram a se espalhar. Não porque ela buscava fama ou reconhecimento, mas porque ela sabia que o poder de Deus estava agindo através dela de maneira clara e visível. A mudança não parou por aí. A cada dia, a criança foi se aprofundando mais em sua fé, buscando mais a presença de Deus e, assim, experimentando mais do poder do Espírito Santo. Ela passou a ser mais sensível à direção de Deus, sentindo o toque do Espírito em momentos simples do cotidiano. Ela sabia quando era hora de orar por alguém, quando era hora de ajudar, ou até mesmo quando se afastar para ouvir mais atentamente o que Deus queria falar com ela. A história dessa criança nos ensina algo profundo e transformador. O Espírito Santo não age com base em idade, status ou experiência, mas sim em um coração aberto e disponível. Quando o Espírito Santo se manifesta em nossa vida, ele traz uma mudança radical, uma mudança que vai muito além de um simples momento de emoção. Ele toca nossa alma, nos transforma de dentro para fora e nos capacita a fazer coisas que jamais imaginaríamos ser capazes. O impacto que vimos nessa criança não é algo exclusivo dela. O mesmo Espírito que a tocou pode agir em nossa vida de maneira igualmente poderosa, se estivermos dispostos a recebê-lo. A experiência dessa criança não é uma história isolada ou um milagre distante.
Ela é um reflexo do que Deus quer fazer em cada um de nós. Muitas vezes pensamos que precisamos estar preparados ou que devemos ter um grande ministério para experimentar o poder do Espírito Santo. Mas, na realidade, Deus age em quem o busca de coração sincero. Não importa sua idade, sua história ou sua formação espiritual. O Espírito Santo está disponível para todos, e ele deseja profundamente habitar em nós. E a lição mais importante que podemos aprender com essa história é que Deus se manifesta nos momentos mais simples e inesperados da vida. Essa criança estava sozinha em seu quarto, orando como fazia todos os dias. E foi naquele momento de entrega e sinceridade que o Espírito Santo a tocou de maneira tão profunda. Às vezes, esperamos grandes manifestações externas para acreditar que Deus está agindo. Mas, na verdade, é nos pequenos momentos de intimidade com Ele que a verdadeira transformação acontece. O Espírito Santo não precisa de uma grande cena ou de um grande palco para agir. Ele age em corações dispostos e em momentos de total entrega. Essa experiência também nos desafia a pensar sobre a nossa própria vida espiritual. Quantas vezes estamos tão ocupados com o cotidiano, com nossas preocupações e distrações, que não damos espaço para o Espírito Santo agir em nós. Assim como essa criança, precisamos aprender a ser sensíveis à voz de Deus, a deixar o Espírito Santo agir em nós sem resistência, sem medo e sem insegurança. O Espírito Santo não só nos guia, mas também nos fortalece, nos ensina e nos capacita para viver a vontade de Deus de forma plena e abundante. O que aconteceu com essa criança não é um privilégio apenas para os mais jovens ou para os que têm uma fé especial. É para todos nós. Quando abrimos o coração e buscamos a presença de Deus com sinceridade, Ele vem e nos toca de formas que podem ser difíceis de explicar, mas que são profundamente reais. E, da mesma forma que a vida dessa criança foi transformada, a nossa também pode ser, se estivermos dispostos a permitir que o Espírito Santo nos toque, nos guie e nos mude completamente. A história dessa criança não é única. Pelo contrário, ao redor do mundo, existem milhares de crianças que, em sua simplicidade e pureza, têm experimentado o toque poderoso do Espírito Santo. Esses testemunhos nos mostram que Deus não faz acepção de idade. Ele se revela a todos que o buscam com um coração sincero, sem distinção. Um exemplo que nos vem à mente é o de uma menina da África que, com apenas 8 anos, experimentou uma transformação radical. Ela estava em uma reunião de oração, sem entender completamente o que estava acontecendo ao seu redor, quando de repente, começou a falar em línguas, algo que jamais tinha visto antes. Ela mesma ficou surpresa, mas sentiu uma paz tão grande e uma presença tão forte que não conseguiu parar de orar. A sua fé tão jovem e simples foi usada por Deus de maneira extraordinária, e sua vida jamais foi a mesma depois daquele momento. Outro exemplo é o de um menino na Itália, de 10 anos, que após uma simples oração na escola, viu um de seus colegas de classe que estava deprimido e sem esperança ser completamente restaurado. Esse menino, que ainda estava aprendendo sobre a fé, orou com tanta sinceridade e confiança no poder de Deus, que sua oração foi um canal de cura para seu amigo. Hoje, esse jovem compartilha seu testemunho com outros, e é uma inspiração para muitos que acreditam que só os adultos podem fazer a diferença no reino de Deus. E se você acha que isso é algo distante da realidade, talvez o testemunho de uma criança perto de você possa mudar a sua perspectiva. Talvez você conheça uma criança em sua igreja, na sua comunidade, que tem sido usada por Deus de maneiras pequenas, mas poderosas. Essas crianças não precisam de títulos, de diplomas ou de um ministério formal para sentir e viver a presença de Deus. Elas simplesmente se entregam ao Senhor com fé pura, sem barreiras, e é justamente essa simplicidade que abre portas para o Espírito Santo agir com poder em suas vidas. Deus tem feito grandes coisas através de crianças ao longo da história. Quem poderia imaginar que uma jovem chamada Maria, mãe de Jesus, seria escolhida por Deus para carregar o Salvador do mundo? Ou que uma criança chamada Davi, o menor entre seus irmãos, se tornaria o rei de Israel e um homem segundo o coração de Deus? A Bíblia está cheia de exemplos de jovens que, apesar de sua pouca idade, tiveram um impacto imenso no mundo, porque estavam dispostos a ouvir e obedecer ao chamado de Deus. Esses exemplos nos lembram que Deus não vê a idade ou o tamanho das pessoas. Ele vê o coração. E assim como o Espírito Santo tocou essas crianças, Ele está pronto para tocar você também.
Se você tem uma criança ao seu redor, lembre-se de que, no coração dela, pode haver um grande poder esperando para ser despertado. E se você é uma criança assistindo a este vídeo, saiba que Deus pode usar a sua vida de formas incríveis, assim como fez com tantas outras ao longo da história. E agora, eu deixo esta pergunta para você. Como você está interpretando tudo isso? Será que esses eventos são apenas coincidências ou fazem parte de algo maior? Compartilhe suas reflexões nos comentários. Eu quero ouvir sua opinião, porque juntos podemos aprofundar ainda mais essa conversa. Veja como é lindo espalhar a palavra do Senhor. Se você tem vontade de criar o seu próprio canal, assim como o nosso, para conseguir levar a palavra do Senhor cada vez mais longe, clique no primeiro comentário fixado e aprenda, mesmo que você seja um completo iniciante. E para você que se interessa por curiosidades e sabedorias bíblicas, deixamos aqui um dos nossos vídeos mais impactantes. Veja a carta em que José de Arimateia descreve Jesus perfeitamente. Essa é a carta que o mundo precisa conhecer e você ficará impactado com ela. Clique e acompanhe. Mais uma vez, obrigado pela atenção e que você permaneça sob a graça de Deus. Até breve.